Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Desenrola no Enem. Hoje a gente vai começar uma jornada para ajudar você, estudante, a se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com dicas valiosas para vocês. O Desenrola no Enem é uma iniciativa da Unialfa, em parceria com a Coordenação Regional de Educação de Goiânia, e visa oferecer suporte educacional para estudantes do ensino médio da rede pública. No episódio de hoje, nosso tema é Raio-X do Enem. Vamos explorar todos os aspectos do exame para que você possa se sentir preparado e confiante. Bom, o Enem é um exame que não só avalia o conhecimento acadêmico dos estudantes, mas também ele é um importante critério de ingresso para instituições de ensino superior e programas de bolsas de estudo. Entender como ele funciona, quais são suas principais seções e como você pode se preparar de maneira eficaz é crucial para alcançar um bom desempenho. Eu sou o Raul, sou gestor do CEPI Deputado Professor José Luciano e hoje eu estou aqui com duas pessoas muito importantes para a gente conversar sobre o Raio-X do Enem. Vou permitir que elas se apresentem, começando pela Jéssica. Olá, eu sou a Jéssica e eu sou coordenadora da integração curricular do CEPI José Luciano. Júlia. Eu sou a Júlia, aluna do 2º ano do CEPI. Então eu estou aqui, gestor, com a minha coordenadora, com a minha estudante, para a gente bater um papo sobre o Enem, né? E aí, eu quero fazer a primeira pergunta, para a gente entender, né? Por que fazer o Enem? E eu começo perguntando para a Júlia. Júlia, qual que é a importância de se fazer o Enem? Bom, primeiramente eu queria começar falando sobre a oportunidade que o Enem dá pra gente de ingressar em uma faculdade federal, né? Que a gente só consegue ingressar na faculdade federal com a nossa nota do Enem. Isso é uma grande oportunidade porque o Enem abre, né, vários caminhos para várias profissões para você seguir. Isso é muito importante, né, hoje em dia, porque é uma oportunidade dada para todos, principalmente porque a gente pode fazer a isenção, né, para poder fazer a prova, né. E é isso, né, uma das maiores importâncias, assim, na minha opinião. Certo. Então é importante a gente entender que o Enem, ele é utilizado para a gente ingressar no ensino superior, né? Isso. Não só isso, né? Ele é um medidor de conhecimento, a gente consegue ingressar no ensino superior pelo Enem. Uhum. E não só na universidade pública, né? Existem programas importantes, que é o ProUni, o FIES, que ajuda a gente na universidade privada, né? Universidade particular. E só fazendo o Enem a gente consegue fazer isso, né? Lembrando, né, que a gente faz o Enem, né, porque é a partir do Enem que a gente consegue abrir portas, né? O conhecimento, ele transforma a vida das pessoas. E o medidor de conhecimento que a gente tem hoje para ingressar na universidade é o Enem, né? Exato. Então, ele traz oportunidade para os nossos estudantes. Existem várias coisas que a gente pode conversar aí ao decorrer dos outros episódios, mas o ProUni, o sistema de cotas, entre outras coisas, que ajuda aí a gente, né? Então, fazer o Enem é pensar aí, abrir um leque, né, Júlia, de possibilidades, certo? Exatamente. Não, beleza. Vou para a segunda pergunta, então. Os desafios comuns. Quais são os desafios mais comuns que os estudantes enfrentam durante a preparação para o Enem? Vou começar com a Júlia e depois eu jogar essa pergunta para a Jéssica. Os desafios mais comuns que eu vejo, assim, hoje em dia, é a dificuldade dos jovens do conhecimento, né, da prova em si, porque uma coisa que eu vejo muito é a oportunidade que a gente tem no colégio integral, né? Porque no colégio integral a gente tem a matéria de pós-médio, de protagonismo juvenil e também o projeto de vida, né? Que ajuda a gente a se preparar para o futuro e a ter uma ideia mais ou menos do que a gente quer. E isso puxa muito a questão do Enem, né? Porque, assim, apresenta pra gente o que é, né? Apresenta a importância, igual que a gente tá fazendo aqui, né? Eu sou muito grata por isso, porque, nossa, é uma coisa que mudou minha vida, né? Porque eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Depois que, sim, tive o projeto de vida, né? Comecei a refletir mais sobre e eu consegui decidir, né? O que eu queria seguir na minha vida. E é isso, basicamente, né? Uma coisa que atrapalha bastante também é a ansiedade, né? De saber que, sim, que vai acontecer futuramente, né? E a organização também, né? Que hoje em dia é uma coisa que tá meio complicada, assim, mas são coisas que a gente supera, né? Dá pra superar. E aí, Jéssica, o que você tem para falar sobre essa pergunta? Bom, pegando um gancho na fala da Júlia, foi muito boa essa fala, Júlia. É interessante lembrar que o tanto que o projeto de vida no CEPI auxilia vocês a traçarem esse caminho, a entender que a prova do Enem
ela vai oportunizar você a conseguir alcançar o seu objetivo, enfim, o seu projeto de vida. Mas enquanto professora e coordenadora lá na nossa escola, eu percebo que a maior dificuldade é conciliar o tempo de estudo com as demais rotinas, né, que vocês têm, alguns trabalham. Então, eu acho que a nossa dificuldade geral seria em conciliar o tempo escolar com o trabalho e a organização para as provas em si. Sim, e aí pensando nessa prova, vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura do Enem? Beleza, eu fiz lá minha matrícula, eu sou um estudante, né? Vou fazer o Enem. E aí eu queria saber, como que é essa prova, né? Como que é a prova do Enem, então? Como é que ela é dividida? O que cai nessa prova? Quais são as disciplinas? O que você tem para falar pra gente sobre isso, Jéssica? Certinho, vamos lá. Então, o Enem, ele acontece em 2 domingos. Então, o estudante vai realizar 2 dias de prova. Certo? O Enem, ele é dividido por área de conhecimento. Então, no primeiro domingo, o estudante, ele vai responder às provas de linguagens, de ciências humanas e fazer a prova de redação. Daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar um pouquinho, né, sobre a redação, mas eu já vou antecipar para você que está ouvindo aqui esse podcast de que a redação, ela não aparece no final da prova e sim lá no meio do caderno. Certinho? E já no segundo dia de prova, que é lá no segundo domingo, o estudante vai responder mais 90 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e a prova de matemática. Jéssica, você consegue falar para mim quais são as disciplinas, por exemplo, que estão lá dentro de ciências da natureza, dentro de ciências humanas? Sim, claro. Química, física e biologia. No primeiro dia de prova, dentro da prova de linguagens e suas tecnologias, os estudantes vão responder às provas de língua portuguesa, literatura, a língua estrangeira, partindo da opção que ele fez lá no momento da inscrição dele, ou de inglês ou de espanhol, a disciplina de arte, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Dentro de ciências humanas, ele vai responder à prova de história, geografia, filosofia e sociologia e a prova de redação, como eu tinha falado lá no início, que ela aparece lá no meio da prova. Já no segundo dia de prova, ele vai responder à prova de ciências da natureza e suas tecnologias, que compreendem as disciplinas de química, física e biologia e matemática, totalizando 180 questões divididas em 2 dias, 90 questões em cada dia. Olha, que bacana, né? Vocês viram aí, gente, eu sou professor de matemática, viu? E vocês viram aí que matemática tem quantas questões só para matemática? 45 questões. Não é? Maravilhosa. É a mais privilegiada, né, na prova. Ela é sozinha, não divide com outras disciplinas, tá? E aí, eu quero saber agora de você, Júlia. Você está se preparando para a prova? Tô. Esse ano a Júlia vai fazer a prova como treineira, tá? A Júlia é uma estudante da 2ª série do nosso CEPI. E aí, Júlia, quais são as principais dicas que você tem para quem vai fazer a redação do Enem? Dicas para a redação do Enem em si. Lembrando, a Júlia está se preparando de uma forma, mas existem várias maneiras de se preparar, né? Exato. O que você tem de dica para quem vai... O que você tem de dica para escrever uma boa redação no Enem, Júlia? Bom, eu uso o esqueleto do texto, né? Porque, assim, você pode praticar várias vezes. E eu encontrei o melhor método para mim, né? Que é ter um esqueleto pronto e encaixar palavra-chave, né? Tem sempre os conectivos para usar no início da redação, né? Como no final, destarte, no meio outro sim. Enfim, existem vários. Ler bastante também para ter repertório, né? Ver séries, notícias. Assim, ver a veracidade delas, né? Primeiro. Que não vai colocar informação falsa, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, praticar bastante a escrita, né? Para manter a formalidade, né? E treinar também sua fala, né? Porque como é uma prova dissertativa argumentativa, você precisa argumentar para defender seu ponto de vista, né? Então, assim, você tem que argumentar, porém com comprovações de que você tá certo, digamos assim, né? Então, basicamente isso. Eu uso um esqueleto de texto, eu leio muitas notícias para poder ter repertório, né? Para dar veracidade pro meu texto. Tem palavras-chave que eu costumo sempre usar. E respeitar os 4 parágrafos, né? Dentro das 30 linhas,
preferencialmente, né? Eu gosto de escrever sempre até o final, que é para não correr risco, né? E ler bastante as instruções, né? Do texto para não tangenciar tema, nem nada do tipo. Às vezes, durante a prova, tem textos que ajudam, né? Na redação em si, além dos textos motivacionais. Então, eu acho muito importante ler a prova com atenção, além dos textos motivacionais, porque sim, ajuda. Não vai copiar a informação, pelo amor de Deus. E é basicamente isso, as coisas que eu uso para ter uma redação boa. Júlia, a gente estava conversando antes de gravar o podcast, eu queria que você repetisse para mim em que ordem que você faz a prova. Gente, lembrando, é a estratégia da Júlia, né? Isso. Cada pessoa tem a sua. Que ordem que você faria a prova? Peguei ali no primeiro dia do Enem, recebi a prova do primeiro dia. Lembrando, a Jéssica disse aqui pra gente, é uma prova de linguagens, redação e ciências humanas, né? Que ordem que você faria? Começa pela redação, deixa a redação pro final? Então, antes de tudo, eu dou uma folheada na prova, né? Pra ver como tá. Se eu ver alguma coisa que eu acho que eu vou ter dificuldade, eu começo a pensar. E vou pra redação, né? Eu olho o tema da redação, penso um pouco e eu começo a fazer a prova. Eu vou pra matéria que eu mais tenho facilidade e faço um pouco, né? Pra ganhar confiança, né? Porque isso ajuda bastante, pelo menos pra mim. Aí, depois disso, eu vou pra matéria que eu mais tenho dificuldade, né? Aí, se eu encontrar alguma questão que eu fico parada, assim, estagnada, eu falo, não vou perder tempo nessa questão, né? Vou pra outra questão, porque senão eu vou né? Enfim. Aí, eu vou pra matéria, assim, mediana, né? Que eu acho fácil, difícil, né? Aí, depois eu volto pra matéria mais fácil. E assim eu faço. Quando eu tô me sentindo meio segura, eu volto pra matéria mais fácil pra ganhar mais confiança. E eu volto para as outras matérias. E aí, durante a prova, igual eu falei, existem textos que podem ajudar na redação. Então, além desses textos, vou pensando na minha cabeça, de acordo com o tema, que eu já tinha lido antes, e vou lá e escrevo, né, ideias que eu tenho sobre o tema. E aí, se chama brainstorming isso, né? Pegar o tema e fazer várias ligações, né? E aí fica bem mais fácil para mim, para eu poder ter ideia das argumentações que eu vou usar. Inclusive, as duas argumentações que eu costumo usar no texto, eu coloco sempre na introdução, né? No final da introdução, que aí fica bem mais fácil de eu organizar minhas ideias e colocar na redação. Então, acho que é isso. Eu costumo olhar o tema da redação primeiro, para ter uma ideia do que eu vou escrever. Escrevo as minhas ideias. E fazendo a introdução fica bem mais fácil de fazer o resto da redação. Para mim, a coisa mais fácil da redação é o final. Porque, nossa, pra mim, chega assim no final e fala, ô, Glória. Afinal, você tá terminando, né? A felicidade de terminar a redação nossa, sim. Diz muito sobre, né? Uhum. Júlia, então, deixa eu entender, então. Você abre a prova, vê primeiro o tema da redação, dá uma folhadinha, vê o tema da redação e vai responder a prova. É isso? Exatamente. E aí, durante a resolução, se surgir alguma ideia, você vai fazendo o brainstorming que você citou. Você vai anotando ali suas ideias, né? Chuva de ideias. Ótimo, isso mesmo. Jéssica, e aí? Você tem alguma coisa para falar pra gente sobre redação também? Sim, eu quero trazer algumas dicas. E a sua dica, Júlia, foi excelente. Eu também gosto desse caminho, de conhecer o tema da redação. Sim. E aí eu anoto as palavras-chave, coloco os repertórios que eu tenho dentro daquele tema, para eu não perder. E aí eu vou resolver a prova. Mas as dicas que eu quero trazer aqui com relação à redação é no sentido da ampliação de repertório, que isso ajuda bastante. E os nossos ouvintes, com certeza, consomem bastante música, consomem bastante série, livro, filme, e agora vão consumir o nosso podcast. Isso tudo é repertório para vocês trazerem na construção da redação. E outra dica que eu gostaria de dar para os nossos ouvintes, para os nossos estudantes aqui, é de que treinem a escrita da redação. Muita gente trava na hora da prova do Enem de fazer a redação pela falta do hábito de escrever a redação. Já me aconteceu. Dentro da proposta, né, Júlia? Lá do texto dissertativo, argumentativo, respeitando as linhas. E eu quero aproveitar, Raul, e trazer aqui que o nosso CEPI também já vivencia essa prática da escrita da redação nas provas de segunda-feira, né? Que nós chamamos essa avaliação de toda segunda-feira de estudo orientado 1, onde o nosso estudante já é preparado a resolver prova por área de conhecimento. Então, eles fazem o bloco 1, que é de linguagens, o bloco 2 de exatas e o bloco 3 de humanas, e o nosso quarto bloco já é a escrita da redação. Sem contar a utilização dos gabaritos também, né? Que segue a ideia do Enem. Então, além de você
saber o tempo de se preparar para conseguir fazer a prova e preencher o gabarito, ajuda bastante na hora da prova do Enem também, né? Com certeza. Jéssica, e lá sobre a redação tem um programa, né, do Estado. Isso, esse programa, Raul, chama Redação Nota 1000. Como o próprio nome diz, o objetivo é que os estudantes alcancem a nota 1000 lá na redação, que é o principal desafio, né, Júlia? Isso. Qual nota você está almejando tirar aí na redação desse ano? Ai, desse ano aí sempre que é o 1000, né? Que é o 1000, né, Júlia? Então, Uhum. E esse material, ele é excelente, ele vem dividido por semana, tanto para o professor como para o aluno. E ele tem como objetivo de contribuir para desenvolver as competências específicas que a redação do Enem nos cobra, né? Desde a quantidade do número de linhas, aprender a utilizar o repertório, a saber utilizar os conectivos, a se familiarizar de fato com a redação que vai ser cobrada no Enem. Não, beleza. Então vamos lá. Outra coisa importante, né, para além da redação, que preocupa os estudantes, é o tempo para responder cada questão, o tempo de prova, né? Isso. Eu não quero chegar lá no final do Enem e deixar a redação em branco, ou não ter tempo de responder, não ter tempo de passar as questões ali por... Eu não quero chegar lá no final da redação... Eu não quero chegar lá no final da prova e deixar a redação em branco, ou não ter tempo de escrever, ou não ter tempo de passar para o cartão resposta ali as respostas corretas, né? Então, Júlia, como estudante, como é que você traz aí, que dicas que você traz para esse melhor gerenciamento do tempo? Júlia, como estudante, que dica que você traz aí para os nossos estudantes da rede para eles gerenciarem melhor esse tempo de prova? Vamos lá. Então, como eu tinha comentado, né? Essa ideia de ver a redação antes para poder ter ideia é boa. Porque, assim, na verdade, eu olho o tema e anoto ideias que eu tenho sobre o tema, né? Aí depois que eu faço a prova, eu anoto mais ainda. Porque, assim, é sempre bom ter várias ideias e depois analisar quais você vai usar, né? Porque é esse o princípio do brainstorming. Você anota várias ideias, depois seleciona, né? Vai afunilando, né? Então, assim, como eu gerencio meu tempo, é basicamente aquilo que comentei, né? Dar uma olhada na prova, sim, bem rápido, né? Pra não poder perder tempo. Nas questões que você tem mais dificuldade, deixar elas mais pro final, ou deixar para fazer depois também, né? Pula um, aí depois volta. Porque além de você ter mais tempo para pensar nela, você não vai perder tempo para resolver as outras questões, né? E, assim, as questões mais fáceis, digamos assim, são as que mais valem ponto, não é? Então, não adianta você ficar preso naquela questão pensando, ai, não vou conseguir. Isso de pensar que você não vai conseguir também atrapalha, tá? Aquela questão de confiança, aí você vai para uma questão que você acha fácil, você fala, putz, não consegui fazer aquela, também não vou conseguir fazer essa. Mas não, é uma questão que você acha fácil. Porém, você tá inseguro de fazer ela por causa de outra questão que você não conseguiu fazer, você ficou preso naquilo, falou, meu Deus, e agora? Então, essa questão de gerenciamento do tempo vai muito de pessoa para pessoa, mas isso é o que eu uso, né? Se eu ver uma questão difícil, eu pulo. Eu costumo dar mais atenção para a redação primeiro, porque para mim é uma das coisas que mais demora. Gosto de finalizar a prova que eu mais tenho facilidade primeiro, porque é uma preocupação a menos, querendo ou não, né? E é isso, a minha experiência. Não, beleza. É importante a gente entender que é uma prova extensa, né? São ali 90 questões no primeiro dia, 90 questões no segundo dia. No primeiro dia ainda tem a redação, né? E aí a Júlia traz um fator muito importante, de você não ficar travado nas questões difíceis, né? Assim que você chega na questão difícil, você viu que ele não tá saindo, não tá fluindo, pula a questão, né, Júlia? Deixa pro final, porque é melhor acertar questões fáceis, né? Exatamente. Lá no final do podcast, eu vou dar uma dica para vocês em relação a isso, né? Que foi o que a Júlia trouxe, né? As questões fáceis valem mais um pouquinho. Eu vou falar um pouco sobre isso. Também, como gerenciamento do tempo... eu sou uma pessoa que tem um certo tempo para poder prestar atenção nas coisas que eu tô fazendo, né? Então, assim, uma coisa que a gente vai comentar também são simulados, né? As provas que a gente faz.
que você vai ter uma ideia mais ou menos de quanto tempo você consegue ficar focado naquela prova, né? Porque, querendo ou não, é bastante tempo de prova para você ficar ali sentado, estagnado, olhando para aquilo, pensando, né? Então, assim, quando você achar assim, olhar e falar, não, tô tranquilo, vou parar um pouquinho, né? Você bebe uma água, vai no banheiro, dá uma espreguiçada assim, volta, respira. Aí você volta pra sala e assim, isso me ajuda bastante. Porque eu consigo voltar mais concentrada, mais do que antes, e pensar melhor. Isso ajuda até nas questões que você tá com dificuldade, né? Porque às vezes você tá nervoso lá na hora, você não consegue, você vai dar uma respirada, volta, olha e pensa, não, isso aqui dá pra fazer. Entendeu? E é isso. Certinho. E aí a Júlia começou a falar sobre simulado, né? Uhum. E vocês já soltaram algumas coisas, falaram sobre a prova de bloco que vocês têm, né? Lá na escola. Mas eu queria saber, assim, qual que é o papel, então, de eu fazer simulados na preparação para o Enem? Como que eles devem ser usados, então, para melhorar o meu desempenho como estudante? Então, a importância dos simulados é basicamente essa que eu falei, para você ver o tempo que você gasta na prova e melhorar com isso, né? Que entra em gerenciamento do tempo também. E a importância de simulados ajuda você a estudar melhor, né? Não só para sua vida em si, para a escola também. E assim, para tudo que vier, né? Que às vezes você vê uma coisa na escola e fala, eu nunca vou usar isso na minha vida. Te garanto que você vai. Um dia você vai. Experiência própria. Então, assim, uma coisa que eu fico muito grata também de ter entrado no colégio integral, que é, assim, um dos nossos maiores privilégios, é a prova de bloco, né? Que a Jéssica tinha comentado, que é uma prova que a gente tem toda segunda, e tem os gabaritos também, né? Que se assemelha muito à prova do Enem. E, assim, pra mim isso é um privilégio muito grande estar estudando no colégio integral, né? Isso me ajuda bastante. Então, assim, além de te ajudar a estudar, a entender melhor o seu comportamento durante a prova, melhorar o seu tempo, vai melhorar o seu aprendizado também, né? Querendo ou não. E é isso. Jéssica, você tem alguma coisa para falar sobre esse tópico? Sim, claro. Júlia, você é uma aluna super exemplar, né? Que coisa boa ouvir seu relato enquanto estudante e aí já tão ativa para fazer essa prova do Enem. Bom, Raul, com relação à importância do simulado, acho que o mais importante é conhecer o modelo de prova. Exatamente. Então, por isso é interessante realizar as provas anteriores do Enem. Porque você vai conseguir ter um gerenciamento de tempo, vai saber quanto tempo você vai gastar ali nas leituras dos textos, na leitura da questão. O gerenciamento de tempo também, fazendo um link, né, com esse tópico anterior, é de que responder a prova do Enem também inclui o tempo que você vai gastar ali na hora de passar para o cartão resposta. Exato. E muitas pessoas, às vezes, gastam muito tempo só fazendo o simulado em casa e não tem o exercício de passar as respostas para um cartão resposta, nem que ele seja provisório. Querendo ou não, demanda muita atenção, né? Porque, nossa, eu já errei incontáveis vezes na hora de passar o gabarito, né? Tava nervosa, assim, falar, não, quero passar isso aqui logo. Não adianta, gente, não adianta ficar nervoso, porque você fica pensando aquilo, ai meu Deus, eu não posso errar, você vai e erra. Júlia, o que você faz quando você erra no gabarito? Eu penso assim, nossa, e o que eu faço agora? Não adianta eu ficar preocupada, né? Porque já foi, né? Então, eu continuo fazendo normalmente. Eu gosto de chegar em casa e, que assim, costuma ter a correção logo depois, né? Ou depois de um tempo. E aí eu olho se foi uma questão que de todo jeito eu ia errar, ou se eu errei por bobeira mesmo, né? Então, assim, sempre que eu erro, eu penso, nossa, errei, já foi, né? Não tenho o que fazer, já tá lá a caneta, né? Então aquela coisa de marcar um xizinho no cartão resposta, ou marcar 2 bolinhas, pode? Não mesmo. Nem pensar, né, Júlia? Não mesmo. Assim, por isso eu digo que tem que prestar atenção, né? Você não pode errar, mas também você não pode ficar com aquilo na cabeça, tipo, não posso errar, porque você fica muito preso naquilo. Então, você acaba não prestando atenção. Você acaba prestando atenção só que você não pode errar. Mas você não presta atenção no que você vai marcar, né? Então, assim, já aconteceu de eu errar por falta de atenção. Porém, hoje em dia, não acontece. Porque eu aprendi que eu tenho que ficar ali, né? Porque você simulou, né? Isso, você exatamente. marca isso todas as segundas-feiras, né? Você treinou, né? Exatamente. Mas tem um detalhe importante que a Júlia começou a falar e eu quero deixar claro aqui. Se você errou na hora de marcar o cartão resposta, segue a vida.
não vai adiantar. faz nada nesse cartão resposta. Não faz um xizinho, não faz uma bolinha, não faz uma setinha lá falando que você errou. Porque isso pode anular a sua prova. E eu não tô falando isso para te trazer medo, né? É muito difícil você anular a sua prova do Enem. Mas se você fizer qualquer marcação especial no seu cartão resposta, você pode ter a prova anulada. Você não pode pegar o seu cartão resposta e escrever lá, sei lá, uma frase religiosa, uma frase... Não pode, gente. O cartão resposta é para você marcar a bolinha, transcrever a frase e pronto. É um documento, né? Como qualquer outro, né? Isso, e ele é corrigido virtualmente. Se na hora da correção ele perceber essas marcações, por exemplo, você errou lá a questão 2. Aí você faz uma setinha, você marca a letra A e era a letra C, você marca as duas e faz uma setinha na letra C. Como se a letra C fosse a correta, né? Isso não vai passar. Tá bom? Isso vai te trazer problemas maiores. Então, errou, marcou 2 bolinhas, não tem problema. Marcou a bolinha errada, não tem problema. Responde a próxima questão. Paciência, você perdeu só uma questão, né? Exato. E são 90, né? Então, assim, das 90, se você perder uma ali por desatenção, beleza, não vamos desesperar. Às vezes você erra na questão 2 e aí você desespera e acaba com o restante da sua prova, né? E aconteceu também de eu ter marcado a questão errada na prova, passei pro gabarito errado sem querer e a questão estava certa. Sorte na vida, né, Júlia? Por isso a importância de, quando vocês forem realizar o simulado com as 90 questões do Enem, imprimam também o cartão resposta, preencham um gabarito. E aí eu fico pensando, Raul, para que é que serve o simulado, né? Porque ele também nos traz um diagnóstico. Quais são as disciplinas que eu estou tendo mais dificuldade? E isso vai impactar diretamente no meu planejamento de estudos, porque o simulado, como você trouxe para a gente, ele simula a prova, né? Então ele simula esse seu exercício de prova do Enem. Na verdade, eu acredito que o simulado ele é um privilégio. Então, além dele trazer esse diagnóstico, quais disciplinas eu estou tendo mais dificuldades, ele vai te preparar para ter menos obstáculos lá no dia, né, Júlia? Como, por exemplo, marcar 2 alternativas de uma vez só, né? E é importante a gente entender que, nesse caso, muitas vezes o simulado da escola ele não é suficiente, né? É importante você simular com questões do Enem. Vocês acham muito material na internet pronto para fazer essas simulações? Acha as próprias provas anteriores, como a Jéssica citou, né? Sim. Porque lá na escola a gente tem um tempo de prova muito diferente, né? No Enem a gente tem 90 questões, é bastante cansativo, né? Então, você sentir isso antes de fazer a prova te faz ir para a prova mais preparado, né? Não deixe para ser na prova ali a primeira vez que você vai ter contato com 90 questões. Sim, mais a redação e mais o cartão resposta, né? Então é interessante também simular isso, até mesmo em casa, se você tiver a oportunidade lá do seu planejamento de estudo, cronometrar quanto tempo eu gasto para escrever uma redação aqui em casa, né, nesse dia de ensaio de prova, quanto tempo eu gasto para preencher o cartão resposta, ou ainda, né, qual vai ser a ordem que eu vou preencher o cartão resposta? Eu vou responder a prova e já vou preenchendo, eu vou fazer uma lista de todas as respostas e depois eu vou passar para o cartão resposta. Isso tudo também faz parte desse treinamento do simulado. E é importante a gente lembrar que a gente não está sozinho nessa, né? Por exemplo, para correção de redação, existem aplicativos. Que eu não vou fazer propaganda aqui, porque eu não fui patrocinado, mas existem aplicativos aí que faz a correção. Você tira foto, é só escrever com a letrinha bacana, você tira foto e ele reconhece, né, Jéssica? Ele faz essa correção, Faz essa correção, ele faz a correção por parágrafo, ele já te dá uma nota que é bem bacana, né? Te dá esse feedback. Obrigada, Júlia. Para você ter uma ideia, mas é óbvio que os nossos corretores, que são profissionais, os humanos, eles têm um olhar mais criterioso. Mas esse aplicativo, ele ajuda bastante os estudantes a já terem um norte. Nossa, eu poderia ter melhorado aqui, né? Faltou um conectivo. Então, isso também pode fazer parte desse momento aí de simular do Enem antes da prova. E se vocês pegam as provas anteriores também, todas têm gabarito, né? Então, pega o gabarito, não olha o gabarito antes, tá bom? Pega o gabarito, vai lá responder e não tente se enganar no simulado. É um simulado seu, para você. Você vai só se enganar. Se você usar qualquer outra estratégia aí, de olhar a resposta antes, ou tem questões que você já respondeu, muitas questões que você já respondeu, né? Então, simular é importante, né? E esse simulado é constante ali. A gente está numa reta final aí de preparação para a prova do Enem, né? Então, faça simulados nesse tempo, tá bom? E, Raul,
Aproveitando que nós estamos falando de simulado, na rede pública nós temos 2 vertentes que podem auxiliar os estudantes. A primeira delas é o Goiás Bem no Enem, que é uma plataforma lá do YouTube. Então, nós temos resolução de exercícios de questões do Enem. Então, toda semana tem as videoaulas que ajudam bastante, Sim. né, Julinha? Que vocês assistem lá na aula de pós-médio. E também nós temos a plataforma do Portal NetEscola, com questões do Enem. Que o aluno consegue entrar com o número de matrícula e a data de nascimento direitinho e ter acesso a esses simulados, a conferir os gabaritos também. Uhum. Não, beleza. Então vamos continuar aqui Não, beleza. Então vamos continuar aqui nossa conversa. Eu quero falar sobre métodos de estudo. Jéssica, quais métodos de estudo são mais eficazes para eu revisar o conteúdo e me preparar para o Enem? Certinho. Bom, antes da gente falar de método, é interessante, Raul, que faz parte, na verdade, dentro do método, criar um cronograma de estudo. Eu preciso me conhecer. Como eu me dou melhor quando eu estudo? É só grifando? Eu faço resumos? Quanto tempo eu tenho para estudar aquela determinada matéria? Eu gosto de falar de frente ao espelho, porque tem pessoas que gostam de treinar, né, Júlia? Você treina de frente ao espelho? Sim, ajuda a falar em voz alta. Ajuda, né? Eu faço isso. Em dia de seminário. Eu treino de frente ao mais. espelho. Eu acho bem bacana. Então, vamos lá. Participar de grupo de estudo é bem bacana, porque você consegue ouvir, tirar dúvida com seu colega e aprender. Utilizar técnicas de memorização, isso é importante. Sim. Mas eu acho que o mais importante, Raul, do método de estudo seria entender o que o Enem espera que eu saiba responder na prova. E tem muitos estudantes que vão fazer a prova sem saber. E o que é que vai cair no Enem? Como o próprio nome diz, é um Exame Nacional do Ensino Médio. Então, essa recapitular os conhecimentos que foram adquiridos ao longo do ensino médio. Então, eu acho que o primeiro passo seria descobrir o que o Enem espera de mim. Partindo dessa resposta, o que eu já tenho de bagagem? E aí você consegue listar quais são as disciplinas que eu tenho mais facilidade. E aí eu vou pesquisar e vou buscar o que cai com frequência dessas disciplinas. Eu também preciso saber. E aquelas que eu tenho mais dificuldade, eu também vou precisar me dedicar mais. Sim, exatamente. Né? Então, criar um cronograma de estudos é muito importante. Agora, nessa reta final, eu indicaria, já antecipando a minha dica lá final, quantas semanas eu tenho e o que é mais importante eu estudar para a prova do Enem. E aí eu vou trazer as técnicas que eu mais gosto. Se é grifar, se é fazer simulado, se é assistir videoaula e assim por diante. Não, beleza. A Júlia trouxe aqui a questão emocional durante a prova, né? E a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, né? Como é que os estudantes, Júlia, podem equilibrar, então, o estudo com um momento de descanso ali, na sua rotina ali, no dia a dia mesmo? Sim. Uma coisa que eu queria trazer aqui, que a Jéssica citou, é o fato de você criar um cronograma de estudos, né? Porque se você criar um cronograma de acordo com a sua vontade, do seu jeito, vai evitar bastante esse estresse, né? Exaustão que a gente tem de ficar naquele estudo, ler e tal. Então, assim, se você criar um cronograma, você consegue controlar mais isso, né? E é pra isso que os finais de semana estão aí, né? É óbvio que você não vai deixar de estudar 2 dias seguidos, né? Você vai dar aquela revisada, né? Falar, vou ler uma coisinha aqui sobre redação, vou ler umas notícias, né? Sim, porque você vai ter uma rotina e você não precisa seguir essa rotina à risca no final de semana, né? Pelo menos eu faço isso. Eu só dou uma leve revisada, né? Pra não esquecer durante a semana, né? Para você poder aproveitar também com a sua família, né? Porque é importante socializar, por favor, né? E, assim, durante a semana, confesso que eu dou umas escapadinhas, assim, né? Igual, vou comer alguma coisinha, vou ver algum episódio de alguma série, né? Igual a Jéssica falou, né? A gente tinha comentado sobre ver série, que série serve de repertório também, né? Ver filme e falar, vou comer alguma coisinha, vou ver um filme, né? Aí depois de estudar por tanto tempo, você fala, vou me dar uma recompensa, vou escutar uma música que eu gosto. Eu gosto bastante de fazer isso, porque depois de estudar tanto, eu me sinto recompensada, né? Por fazer algo que eu gosto depois de estudar. Então, serve bastante isso. Então, assim, essa é uma forma de equilibrar, né? Sabendo
gerenciar o seu tempo, que entra naquela questão também que eu falei de você saber por quanto tempo você consegue estudar, né, sem perder o foco, que evita o estresse, né, porque, não vou negar, cansa, né, estudar. Então, assim, você sabendo se preparar e tirar um final de semana, assim, pra poder descansar, né, pra você mesmo, fazer coisas saudáveis, tipo, vou sair pra dar uma corrida, vou tomar um banho relaxante, isso ajuda bastante também, né. Comer um sanduíche, né? Super saudável. Nossa. É importante, né? A gente ter esse equilíbrio entre o estudo e o lazer, né? Sim. Porque se você fica só estudando, você pode desenvolver uma ansiedade, você pode desenvolver muita angústia, né? Que podem prejudicar, né, o desenvolvimento da prova no dia. Algo que você se preparou tanto e aí chega lá no dia e você se depara com uma ansiedade, por exemplo. Sim, então é a gente entender ali a rotina de estudo que cabe pra você. Tem gente que consegue estudar mais tempo, tem gente que estuda melhor de manhã, tem gente que estuda melhor de tarde, tem gente que estuda melhor de noite, né? Você precisa entender o seu comportamento, como você absorve esse conhecimento e respeitar isso, né? De repente, ali no meio da semana, você já estudou, tá cansado, vai assistir uma série? Tá tudo bem. Um dia que você não estudar, você tá ali numa rotina de estudo, você, por exemplo... Um dia que você não estudar, você tá ali numa rotina de estudo. Por exemplo, a Júlia citou que ela estuda de segunda a sexta. Mas, de repente, na sexta-feira, a coisa não tá andando, a sua família decidiu sair para algum lugar. Você vai deixar de ir por causa disso? Não, é importante você ter equilíbrio ali, né, Júlia? Entre o lazer, entre a rotina de estudo, né? Um dia que você não estudar, não vai fazer mal. Você não pode ficar muitos dias sem se preparar, né, Júlia? Exatamente. Mas nesse sentido, então, é importante ter momentos de lazer. Fazer coisas que vocês gostam. É importante dormir também, né? Nossa, muito. É importante você sair com seus amigos. É importante assistir série. Cada um se relaciona com esse momento de ócio diferente, né? E a Júlia até trouxe. Eu vou assistir série, que é algo que eu faço por lazer. Vou assistir um filme, que é algo que eu faço por lazer, e de repente encontra um repertório cultural, né? Sim, nossa, tem séries que são repertórios muito bons ali para redação, mas não precisa ir assistir com esse peso. Isso vai acontecer de forma natural. Você entendeu a série e de repente você tá lá, o tema casa com isso, né? Consegue contextualizar isso, né, na redação. Várias séries que eu vejo assim, de bobeira mesmo, eu consigo reparar uma coisa que eu posso ver na redação. Tipo, vou ver um filme de comédia, penso, nossa, isso aqui dá pra colocar na redação, né? Dá pra fazer, né? E esse olhar, ele é desenvolvido, né? Não é que a Júlia fica o tempo todo pensando redação. Não é assim, gente. A Júlia sai, a Júlia se diverte, a Júlia tem lazer, né? Assim como todos nós, tá bom? E aí, eu quero pegar um gancho pra gente falar um pouquinho sobre saúde mental, né? Quais são as estratégias para a gente manter aí a saúde mental e emocional durante a preparação para o Enem? E é exatamente isso que a gente já conversou, né? De ter momentos de lazer, de estar com as pessoas que você gosta, de não deixar a rotina de estudo ali tomar conta 100% da sua vida, né? Você tem que ter controle, você precisa encontrar um equilíbrio entre a rotina de estudo e entre a satisfação ali emocional, a satisfação ali do lazer, né? E encontrar isso é muito individual, não existe uma receita de bolo, não existe um caminho assim, a Júlia faz assim, eu faço diferente, eu não consigo estudar todo dia um pouquinho, eu estudo muito um dia só. Então, para mim, uma estratégia bacana era pegar ali o final de semana, o sábado estudar o dia inteiro, domingo estudar o dia inteiro, porque eu funciono assim melhor. Eu funciono melhor de noite, de madrugada, e tem gente que funciona melhor de dia, como eu falei. Então, é você se conhecer, né? E pensar também, Raul, em coisas exteriores que vão impactar diretamente na saúde mental, né? Nós temos muitos estudantes que gostam muito de praticar exercício, né? Que me fugiu a palavra. Consequentemente, vai impactar diretamente na saúde mental, na melhor desenvoltura para a prova. Então, faz parte dos cuidados da saúde mental dele praticar exercício, ir à academia, e isso também é muito valioso nesse processo de preparação. Beleza. Estamos caminhando para o final do nosso podcast, né? Para quem ficou aqui no Desenrola no Enem até esse momento, gente, tá no final, tá? Mas esse é o primeiro episódio, a gente vai ter vários ainda, tá bom? E aí, eu quero terminar com algumas dicas, né? A gente bateu um papo sobre o Enem e eu queria saber se vocês têm algumas dicas extras, né? Que não foi comentada aqui até agora. Júlia, você tem alguma dica para quem vai fazer o Enem?
Eu tenho bastante. Como a gente comentou sobre lazer, né? Sair com os próprios amigos, tem uma dica que eu já recebi, que eu gosto bastante, né? Que é, assim, andar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, né, na vida. Porque, querendo ou não, isso vai te ajudar, né? No momento que você tá ali de distração, você começa a conversar sobre... E eu gosto bastante de conversar sobre futuro, sobre profissão. É uma coisa que me alegra. E me alegra andar com pessoas que têm o mesmo objetivo que eu, de vida, né? De ter uma boa carreira, enfim. Eu queria dar uma dica também pro dia da prova, né? Que é pra você comer coisas saudáveis e não comer nada fora do que você tá acostumado. Porque às vezes você fica muito nervoso e dá aquela ansiedade, você acaba passando mal por isso, né? Enfim, são essas algumas das dicas que eu queria dar. Júlia, eu vou revelar uma coisa da minha vida pessoal que eu não contei pra ninguém. Ó. Eu ia fazer a prova do IFG. O IFG, ele tem vestibular próprio, né? Tem como entrar no IFG pelo Enem, mas ele tem vestibular próprio também. Sim, sim. E no dia anterior eu não fiquei com dor de barriga por causa da ansiedade, por causa de tudo. Acontece. Gente, eu não fiz a prova. Nossa. Não fiz a Mesmo? prova. Mesmo. Eu já tinha feito o Enem, tava achando que tinha passado, então eu tava tranquilo, né? Mas aí eu não fiz a prova por causa de ansiedade e porque eu me alimentei mal no dia anterior, tá? Então é importante essa questão da alimentação e da gente controlar, né, a ansiedade. Jéssica, e aí, qual que é a sua dica para quem vai fazer o Enem? Bom, eu vou no viés da dica da redação, Raul. Eu quero deixar claro aqui para quem chegou até esse finalzinho, porque às vezes ouviu a gente falar bastante sobre repertório cultural, né? E eu percebo que os estudantes, quando vão escrever a redação, falam, nossa, não tenho repertório. Gente, todo mundo tem repertório, tá? A playlist do Spotify que você escuta, com letras de música, que podem aparecer lá na interpretação de texto, Sim. em algumas questões do Enem. As séries que você tem assistido. Então, a minha dica de ouro que vai aqui é, todos nós temos bagagem, todos vocês que estão nos ouvindo, têm esse repertório cultural que pode ser utilizado na sua prova de redação do Enem. E a minha dica ainda vai um pouquinho mais. Treinem alguns possíveis temas de redação que podem cair. Posso falar 2? Claro, quantos você quiser. Bom. E se você acertar, hein? Como é que vai ser? Pois é, qual o prêmio que eu vou ganhar? Não Bom, tem como eu te dar aumento. Não tem como me dar aumento, mas vamos lá. Bom, partindo aí das pesquisas que eu fiz nesse momento que a gente se preparou aqui para o podcast, me vieram alguns que eu gostei bastante e que estão aí em alta, né, nas discussões, nas reportagens na televisão, por meio dos jornais, na internet. Vou trazer 2 temas. O primeiro é o trabalho análogo à escravidão, Sim. né? E aí, Julinha, o que você achou desse tema? Eu gostei bastante. É porque o Enem, ele costuma puxar temas, assim, da sociedade mesmo, né? Temas atuais também. Sim. Então, assim, algo que está sendo muito discutido nos dias de hoje, né? Então, para mim, é uma coisa que tem grande probabilidade de cair. E o segundo tema seria os impactos e desafios das novas tecnologias. Nossa, sim. Né? Partindo lá da popularização do chat GPT, por exemplo. Inteligência artificial, né? Isso mesmo. Então, treinem esses 2 temas, essas 2 escritas e utilizem aí os repertórios que vocês têm. Essa seria a minha dica, Raul. Tenho até medo de perguntar para que você usa inteligência artificial, Júlia. Pois é, Júlia. Faz Nossa, tarefa na inteligência artificial, Júlia? Quando eu tô com alguma dúvida, eu costumo pesquisar lá. Quando eu não consigo achar diretamente no Só Google... pesquisar, né? Só pesquisa, Sim. né, Júlia? Até porque senão eu vou estar me enganando, né? Olha, Igual muito o bem. senhor comentou. Vou Que tá maturidade, me enganando. né? É importante. As meninas trouxeram aqui, né, que os temas são sempre atuais. É importante vocês fazerem esse gancho, né? Dá uma olhadinha no Google, né? Vai lá e olha os temas anteriores, né? Vocês vão ver que sempre são temas ali ligados com o cotidiano, com a rotina de vocês, com problemas ali da sociedade no dia a dia, né? No ano da pandemia, o tema foi sobre as pessoas invisíveis, as pessoas que não tinham ali documento, né? Eu não lembro sim. o tema direitinho, mas era algo nesse sentido. As pessoas que não tinham documento, né? Que precisavam receber ali o auxílio, como é que chamava o auxílio, você lembra? Auxílio Brasil? É algo nesse sentido, era um auxílio. Agora lascou, né? Vamos voltar lá. Eu não lembro não. Eu também, fugiu. Pode? Ok. Só fala que foi um tema que, tipo assim, teve a ver com pessoas que não tinham identidade, que precisavam...
eu não lembro qual que foi o tema, né? Mas o tema estava ligado a pessoas que não tinham identidade, né? As pessoas precisavam ter um documento oficial para receber ali aquele auxílio do O governo, né? auxílio emergencial. Que era o auxílio emergencial. E aí, como a pessoa não tinha documento, não tinha como ela receber o auxílio emergencial. Conhecidas como indigentes, né? Isso, então assim, o tema não foi pandemia, mas foi algo ali ligado à situação que a gente estava vivenciando ali no dia a dia, né? Bom, eu não vi vocês falando sobre o dia da prova. Alguém tem Então. dica do que eu tenho que levar para o dia da prova? Sim. uma coisa- E aí, Júlia? Uma das coisas que eu queria comentar aqui é chegar com antecedência, né? Com certeza. Olhar o seu local de prova, assim, joga lá no Google Maps, dá uma olhadinha antes. Se você for pegar ônibus, olha o horário do ônibus também, porque sempre acontece, né, de alguém chegar atrasado ou chegar um pouco mais tarde. Então, assim, antecedência pra mim é uma das coisas mais importantes no dia, né? Você se programar pra poder chegar no horário, nem que você chegue mais cedo, não tem problema. Conhecer o Né? prédio, né, da instituição, por exemplo. Essa aqui isso. que a gente está é enorme, né? Então é interessante que vocês consigam chegar mais cedo no local de prova. Isso. Não esquecer da documentação, né? Qual o documento? A identidade. RG com foto. Eu acho que é o básico, né? Pode ser CNH, né? Se você já for maior de Sim, idade. se você for maior de idade, caso você seja menor, a identidade com foto. Não vale aquela identidade com foto de quando você era bebezinho, viu, gente? Nossa, Precisa não. ser uma foto mais real. Caneta, qual cor de caneta, Júlia, você leva para fazer a prova do Enem? Caneta... Ai, esqueci. Caneta preta. Caneta preta, tá? Então não pode lápis, borracha, lapiseira. Precisa ser a caneta preta, de tubo Isso. transparente. Apostem naquela caneta básica, que todo caneta mundo sabe o Bic. nome, né? Assim, com 3 letrinhas de tubo transparente. Tá tudo bem. Ela vai ser excelente para vocês. Levarem garrafinha de água também, fica aí a dica, porque vocês Sem o precisam rótulo. estar hidratados e sem o rótulo também. E levem um lanche leve, uma barrinha de cereal, de acordo com a sua alimentação, uma fruta, se possível, um chocolatinho que também ajuda. Ajuda a te E manter é acordado. isso. Não vai levar um pacote de skinny, tá, gente? Por Pra fazer favor. barulho, para Marmita. atrapalhar todo mundo. Não Doritos. desconcentre as pessoas da sala. É. Cuidado com esse alimento, com o cheiro desse alimento e outra. Lá na prova você vai pegar um lanchinho, né? Não Nossa. precisa levar um banquete, né, Júlia? É. Sim. Não precisa. Fine e 10 salgadinhos e várias latinhas de refrigerante. É só um lanche, porque a prova tem 5 horas e 45 minutos de duração, mas ela passa tão rápido que nem parece que tem esse sim. tempo todo. Bom, a minha dica eu falei lá atrás que ia falar sobre ela, né? A teoria de resposta ao item, né? O Enem, ele usa um sistema de correção diferente do que a gente usa ali na escola, no dia a dia, né? Ele usa a teoria de resposta ao item, TRI. O TRI, ele funciona basicamente fazendo uma ligação entre as questões do Enem. Elas são classificadas em questões fáceis, médias e difíceis, né? E para você fazer a prova e ter uma nota boa, você precisa acertar as questões fáceis. Então você vai se preocupar inicialmente na prova com as questões fáceis. Eu, como professor de matemática, né, eu gosto muito do desafio ali, pego uma questão de matemática difícil e eu quero fazer, porque ela é difícil. A gente sente prazer em responder essas questões. Eu acho que todos os alunos da rede, né, inclusive a Júlia, sente prazer em responder questões de matemática, né, Júlia? Responde ver que tá certo, você fala, nossa, eu consegui. Principalmente as questões difíceis de matemática. Nossa, sim. Gente, mas cuidado, não perde tempo, porque o tempo é curto por questão. Então, de repente você vai analisar aquela questão, você até sabe responder, mas é uma questão muito demanda difícil, que tempo. vai demandar ali 20 minutos. E você não tem 20 minutos naquele momento. Então, deixa essa questão mais difícil pro final, porque o Enem valoriza quem responde questões fáceis. Se você só acerta difícil, o TRI não vai te dar uma nota maior, porque você não acertou a fácil. Suponha que tem 2 questões lá, vou escolher um tema de matemática aqui, porcentagem. Uma fácil e uma difícil. Se você acerta só a difícil, a gente entende que você não tem domínio dessa habilidade de porcentagem, porque você errou a questão fácil. Então, para difícil ter um valor bacana, você tem que acertar fácil. Tanto é que pessoas diferentes que acertaram o mesmo número de questões, eu acertei 30 questões, a Júlia também acertou 30 questões de matemática, a nossa nota vai ser diferente por causa do TRI, tá bom? Por isso, a dica é, não fique travado em questões difíceis. Se você não sabe, deixa essa questão de lado. O Enem prioriza questões fáceis, tá bom? Isso. A segunda dica que eu tenho para vocês é sobre a média ponderada que as universidades usam ali para calcular a sua nota. Porque você terminou o Enem,
Você vai lá pro ProUni, vai lá pro Sisu, que depois a gente conversa com mais tempo sobre isso, né? Quando você vai participar dos programas, em cursos diferentes, em universidades diferentes, sua nota é diferente. Porque o curso, ele traz uma média ponderada para sua nota. Como é que funciona isso? Vamos pensar assim, eu quero cursar engenharia. Para eu cursar engenharia, a disciplina que tem mais valor ali é matemática e ciências da natureza. Então, essas disciplinas valem mais. Então, a média ponderada, nesse caso, vai ser diferente e vai me dar uma nota, sei lá, 650. Ou 700, vamos pôr aí 700, né? Me deu 700. Mas eu não quero cursar engenharia, eu quero tentar jornalismo. Só que eu saí melhor em matemática. E matemática não é a disciplina foco ali do jornalismo. No jornalismo, a disciplina foco é linguagens. Isso. Então, a minha nota vai ser um pouquinho mais baixa, 670, 650. Então, foque nas disciplinas que tem peso maior para você. De repente, você está estudando a disciplina lá, está desesperado para estudar uma disciplina em particular, pensando no Enem, que essa disciplina não é prioridade naquele momento para você, tá bom? Cuidado, matemática tem 45 questões e gera uma nota só. Então, matemática você tem que fazer pelo menos ali o básico, né? Mas tem outras disciplinas que nem tanto. E a minha fala não é desvalorizando essas disciplinas, nada disso. Todas são importantes, a gente tem que estudar, a gente tem que ter conhecimento de todas as disciplinas. Mas é a gente entender quais a gente deve priorizar, né? A gente prioriza as disciplinas que são ali, que tem peso maior para o meu curso, beleza? Quer falar mais alguma coisa de dica? Não. Acabou? Mais alguma coisa de dica? Acabou? Acho que sim. Sim? Sim. Tá bom, Isadora? Vamos para a despedida, então? Beleza. Então, é isso. Caminhando para a nossa despedida, quero começar com a Júlia. Ai, gente, confesso que eu tô muito feliz de estar aqui hoje, porque, nossa, essa foi uma grande oportunidade pra mim, viu? Quando a Jéssica me chamou pra falar sobre aquilo, eu fiquei, meu Deus, não acredito. Tipo, eu fui escolhida pra representar a escola, nossa. A escola e os alunos do estado. Exatamente. Porque, assim, o colégio integral, nossa, me ajudou bastante. Já me ofereceu grandes oportunidades, entendeu? Que serviram pra mim, sim, pra eu crescer como pessoa, né? Pra eu, sim, amadurecer mais, pra eu aprender a liderar melhor. E, assim, nossa, isso foi de grande ajuda, porque eu ia falar em público, nossa, eu gaguejava mais que... Então, assim... Você se imaginou gravando um podcast agora? Nossa, nunca. Nunca. Ainda mais na universidade, né? Também, queria agradecer também a Unialfa, né? Porque nunca passou pela minha cabeça, né? Então, assim, queria agradecer pela oportunidade. Jéssica e Raul, obrigada, viu? Você merece, Júlia. Obrigada. Vai lá, Jéssica. Eu quero agradecer a oportunidade, ao convite do Raul, do nosso gestor, agradecer à Unialfa também e desejar boa sorte para os nossos estudantes. Desejar que vocês continuem acreditando nos projetos de vida de vocês. E eu torço muito para que dentro do projeto de vida de vocês esteja a continuidade nos estudos. E sem dúvida alguma, depois desse bate-papo aqui, eu acho que ficou bem claro que realizar a prova do Enem é essa primeira abertura de portas nessa nova fase, nessa nova etapa da vida de vocês. Então é isso, boa sorte para os estudos, para essa rotina, até o dia da prova. E boa sorte na vida geral. E obrigada. A gente precisa entender aí que o Enem muda vidas, né? Com É certeza. uma porta de entrada ali para o mercado de trabalho, para um monte de coisa, né? Fazer uma universidade é muito importante. E o Enem, ele pode ser utilizado até para entrar em universidades privadas e públicas, Sim. como a gente conversou, Sim. né? Existem universidades que basta você fazer a prova do Enem, vai lá com a nota do Enem, você não tem que prestar vestibular para isso, né? E aí, na minha despedida, eu quero agradecer a Júlia por ter aceitado o meu convite. A Jéssica por ter aceitado o meu convite. Agradecer a Unialfa por ter topado esse projeto junto com a coordenação regional, né? O coordenador regional hoje é o Luiz também, que fez esse convite pra gente. E quero agradecer a todos vocês, ouvintes, que ficaram até o final aqui no Desenrola no Enem. Obrigado, gente!